Boa noite, os que já estão aí. Nós vamos começar o tema de hoje, como vencer o estresse e a ansiedade. Então, a Mariana estará me ajudando, e daí qualquer coisa, vocês podem estar se comunicando via chat, que deve estar aí à sua direita, né? Então, eu sou o Rodrigo Ramos, né? E caso vocês não consigam ler, caso a internet comece a falhar um pouco, caso o som esteja baixo, então, vocês também dão um sinal, que daí a gente vai tentar dar uma melhorada. A Mariana vai me avisar que ela está monitorando de longe o sistema, né? Então, vamos lá. Minha experiência em relação a estresse, a ansiedade, eu trabalho com coaching, um coach específico, a gente chama coaching mental, mas principalmente trabalho com meditação há bastante tempo, uns 30 anos, e nessa jornada de 30 anos, com certeza, algumas coisas aparecem no meio, né? Algumas ou dificuldades, ou algumas situações, e nós temos que aprender a lidar com o estresse, e vocês verão aí algumas definições que fica bem fácil daí de entender o que é estresse, o que é ansiedade, como lidar com isso. Então, qualquer pergunta no meio, vocês podem também fazer, né? Sejam bem-vindos aí para colocar qualquer dúvida, e daí eu vou fazer umas pausas para a gente ir respondendo essas perguntas de vocês, né? Então, vocês podem estar escrevendo aí, que nós vamos estar atendendo. Então, vamos lá. Se está indo tudo bem, primeira coisa para nós definirmos, né, o que é essa situação que às vezes falam de medo, às vezes falam de estresse, às vezes falam de ansiedade. Vamos dar uma definida bem básica, né? Eu trago essas definições daí do coaching mental. Então, todos nós recebemos estímulos. Esses estímulos, eles variam de intensidade, às vezes é pouco, às vezes é muito, ele é um contínuo, e esses estímulos, eles são físicos, e eu vou chamar, então, isso de sensações físicas. Então, um frio na barriga, as pernas tremendo, então, uma certa dor, falta de ar, né, seriam sensações físicas, e eles também podem ser mentais ou psicológicos, né? Então, nervosismo, preocupação, pranto que dá na pessoa. Então, esses estímulos externos, e, de novo, eles não são bons nem ruins, né? Eles são estímulos que o mundo oferece. Então, pode ser uma noite escura, a criança vai ter uma certa reação a esse estímulo. Então, a resposta dela pode ser chorar, o que ela sabe fazer. Então, ela está respondendo àquele estímulo. O adulto, ele vai ter uma prova muito difícil, no final de um campeonato, um vestibular, uma situação, uma reunião delicada que ele vai ter que resolver. Ele vai responder a esse estímulo de uma certa maneira. Essa resposta, o próprio estímulo pode trazer no corpo uma certa reação e pode trazer na mente uma outra reação. Então, isso é um mecanismo normal que acontece. E daí existe duas coisas. Existe o medo, e o medo é normal, o medo muitas vezes é saudável, então a pessoa sai de noite na rua, ela tem aquele medo, ela tem que saber se cuidar em relação àquilo. Então, às vezes, ela escuta um barulho, a pessoa também, né, dispara adrenalina, ela fica mais pronta a enfrentar aquela situação. Então, o medo até então, ele é uma reação natural. E o medo, ele é saudável quando aquele perigo, ele é iminente, quando está na sua frente, quando você consegue entender o que está acontecendo. Então, é uma reação. O medo começa a se tornar meio doentio quando é desproporcional. Por exemplo, o adulto com medo do escuro, um adulto com medo de uma barata, de uma coisa assim, é desproporcional. Daí deixa de ser uma reação natural e começa a ser uma patologia, uma doença que provavelmente vai ter que fazer alguma coisa. Então, o medo é essa relação. E a ansiedade, ela é mais sutil, porque a ansiedade está ligado com uma situação futura, é algo que não está tão claro. Então, vamos imaginar um profissional que ele chega no trabalho, e daí no trabalho ele já começa a se sentir nervoso, né, a sentir o seu coração batendo.
se sentir o frio na barriga, né? Butterflies, como se fala em inglês, né? Dá o frio na barriga. E ele chegou, sentou na sua mesa de trabalho. Então, nesse caso, ele é uma reação meio difusa, não tem uma causa específica, não é que vem alguém com uma arma, não é que ele será demitido naquele dia, ele chegou lá. Tem gente que entra no carro para dirigir, também já sente essa reação da ansiedade, fica preocupado com o que vai acontecer, se tem um arrastão, se vai ter um trânsito muito pesado. Ou então, a pessoa ela tem uma competição, uma prova difícil, e ela tem uma certa reação. Digamos que ela não passou naquela prova, né? Daí, depois ela começa a estudar, ela começa a viver, né, vamos dizer assim, depois desse evento, e começa a se sentir nervosa. Então, nesse caso, que a gente pode chamar que a ansiedade se torna um problema. Porque a ansiedade também é da família, né, das reações. Ela pode ser saudável, pode ser eu estou ansioso. Criança, quem de vocês, por exemplo, no caso, imagina você quando criança e tinha um acampamento, né? Na época tinha acampamento, né? Aquelas coisas de bandeirantes e eram os lobinhos, os escoteiros, essas coisas. Então, qual criança que não vai ficar ansiosa antes de um evento desse? Não é uma doença, né? É uma circunstância. E essa circunstância, ela vem e vai. Então, esse não é um problema. De novo, é um problema quando algo demais. E no caso específico da ansiedade, quando a pessoa não consegue identificar a causa da ansiedade dela. Daí começa a se tornar um problema. Né? Existe uma outra situação que é o estresse. O estresse também, o estresse não é ruim, o estresse também é uma resposta. Só que acontece, quando existe um desequilíbrio entre a demanda da situação, digamos que você é um funcionário, você vai ter que resolver um super problema. Você é pai de família, mãe de família, e você vai ter que resolver um problema de doença muito grave. E daí as capacidades da pessoa, elas não conseguem se adequar àquela demanda. Então, o estresse, ele tem essa situação quando é muita demanda, pouca capacidade, e a pessoa não pode errar, ela não pode falhar, porque aquilo é muito importante, ela aumenta até a importância. Então, quando esses três fatores estão juntos, desequilíbrio entre as demandas com as capacidades nas quais ela não pode falhar naquela situação, é que a gente chama, então, de uma situação com alta carga de estresse, a pessoa está estressada. Né? Então, pode ser um profissional que tenha que responder muitos relatórios, né? Tem pouco tempo, então ele fica estressado, ele está sobrecarregado. A demanda dele de fazer o relatório é menor, ou seja, a demanda é maior do que a capacidade dele estar respondendo. Então, esse desequilíbrio, essa sobrecarga é que gera um estresse ruim. Agora, vamos imaginar se é uma pessoa que tem que estudar para uma prova. E daí ela não está sobrecarregada, ela tem tempo, a matéria é fácil. E daí ela assim, não vou estudar, para que eu vou estudar? Vai ter que estudar de novo. Então, nesse caso, ela também se desequilibra, porque apesar da demanda ser fácil, ela começa a não ter um certo pique, uma certa energia, uma certa tensão, que é saudável, para fazer o que ela tem que fazer. E ela vai postergando, ela vai adiando, vai deixando para depois. Muitas vezes ela vai fugindo. Então, é aquele exemplo clássico de algumas pessoas que têm medo de dizer não para não criar desarmonia. Então, naquele aspecto, a pessoa tem menos, vamos dizer assim, pressão, e às vezes a pressão é boa. A gente também usa a analogia de um violão. Quando as cordas do violão, que seria a tensão, elas estão muito frouxas, a pessoa vai tocar de maneira desafinada. Se está muito apertado, também pode arrebentar. Então, a mesma coisa com essa relação entre a nossa capacidade e a demanda. Se está muita pressão, muita demanda, pouca capacidade, estoura. E, por outro lado, o contrário. Se tem muita capacidade e aquilo não tem um desafio de acordo,
não tem graça, fica um tédio, a pessoa não se motiva, então também não é adequado. Então, de novo, o estresse, ele faz parte, junto com o medo, a ansiedade, desta família, vamos dizer assim, que é como nós respondemos às situações, né, e varia para cada um. Vou dar um exemplo de como que funciona isso, e a gente viu recentemente, numa situação de alta demanda. Não sei quem se lembra deste jogo, né? Casualmente, os de vermelho, branco e preto ali era a seleção da Alemanha e a seleção do Brasil. Então é uma situação típica, né, de alta, vamos chamar assim, de alta pressão para o pessoal que estava lá. Agora, não sei se vocês sabem que o pessoal de fora do mundo chama essa Copa de Futebol de Copa da FIFA. Aí, Copa do Mundo nem existe Copa do Mundo, é Copa da FIFA, de futebol. No Brasil e alguns lugares é que suma aquela proporção, né, parece a coisa mais importante do mundo. Em outros países, muitos outros, que futebol não é o mais importante. Mas vejam o processo do estresse. Então, primeiramente, existe a demanda, existe a situação. No caso específico, ali foi uma semifinal, um jogo importante, né? Então, existe aquela demanda, existe aquela situação. E daí, como que a pessoa responde? A primeira coisa que ela faz é a leitura, que está escrito assim, a percepção do indivíduo daquela demanda externa. Então, como que os jogadores leram a situação do jogo? Então, sei lá o que tinha na cabeça deles, mas podiam pensar assim, é o jogo mais importante, eu não posso perder, o Brasil não pode perder, o Brasil está sofrendo, temos que dar essa alegria. E é a oportunidade da vida de ganhar patrocínio, dinheiro e várias coisas. Quem somos nós para saber o que estava na cabeça deles? Mas eles fizeram uma leitura que, de uma certa maneira, foi acima da capacidade, talvez não física, mas mental. Talvez não de correr, mas de suportar a pressão. Então, a demanda estava acima da capacidade deles. E daí, o que gerou? Gerou uma resposta. Ali embaixo é a resposta do estresse, ou seja, esse desequilíbrio, muita pressão, pouca capacidade. Hoje em dia a gente fala muito de inteligência emocional ou de inteligência espiritual, que na Brahma Kumaris nós gostamos de falar também. Esse desequilíbrio faz com que a pessoa tenha uma resposta inadequada. No caso, acho que as pernas tremeram, a cabeça não tinha clareza do que fazer, a comunicação, lentos, parados, deu branco, ou seja, teve uma resposta daquele desequilíbrio. O estímulo externo com a capacidade da pessoa responder. E daí aquela resposta, obviamente, no corpo e na cabeça, gera essa quarta etapa, que é uma consequência no comportamento. Então, as pernas ficaram bambas, daí não conseguia chegar no momento certo. A cabeça ficou tão preocupada, a pessoa ficou tão nervosa que não conseguiu mais articular, não sei, defesa, algumas coisas assim. Simplesmente, o desempenho, que algumas vezes nas empresas vai ser a produtividade, vão ser os resultados da empresa, aquele desempenho, ele é altamente prejudicado. Então, aí seria o comportamento, é o externo, é o visível, né? A resposta do estresse é como a pessoa se sentiu. Então, ela se sentiu nervosa, dor na cabeça, fraca, vamos dizer assim, o corpo mais lento, os músculos ficam enrijecidos, e daí o comportamento é o que pode ser medido. Perdeu a corrida, perdeu o jogo, isso, no caso específico aqui desse jogo. Mas se fosse numa prova, a pessoa esqueceu, ficou mais lenta, ficou nervosa, etc. Então, esse é um desequilíbrio. E depois isso retroalimenta, ou seja, a pessoa grava aquela experiência de sucesso e depois ela vai ler uma situação semelhante com aquela carga. Então, se nós não cuidarmos, não tivermos uma certa atenção aos pensamentos, a gente chama de cultivar bons pensamentos, então nós também chamamos de uma dieta positiva de pensamentos, né, exercício de pensamentos da mente,
nós podemos ficar doentes e entrar num ciclo negativo. Eu vou colocar uma imagem de um outro jogador que provavelmente, depois o Roger Federer aí jogando uma final de Wimbledon, né, porque é fácil de achar imagens aí na internet. Provavelmente, como ele já passou várias vezes por essa situação, né, uma final, um jogo importante, mas como ele pode ter pensado assim, né, eu não tenho nada a provar, já provei tudo, no caso ele já bateu vários recordes, né, esse desafio é interessante, isso é um desafio, quero ver o meu limite, né? Ou seja, ele não está mais naquela cultura, naquela atitude de perda, está numa atitude de desafio, de ganho, de vencer, né? Ou então, ele pode pensar, eu já passei por essa situação, é mais uma, então não tem assim, não é o fim do mundo, não é a única oportunidade. Porém, com certeza, e a gente temos aí os atletas olímpicos de altíssimo nível, eles fazem um treino mental muito forte, né? E o que é o treino mental? É se preparar para situações de pressão, situações de muita tensão. Então, esse é um exemplo do estresse, que é uma resposta àquela situação. Agora, qual é a diferença da ansiedade? A ansiedade também é uma resposta, ficou mais, vamos chamar assim, popularmente conhecido como uma resposta negativa a sentimentos negativos. Então, a ansiedade, ela é esse estado emocional negativo que tem sentimentos, né, de nervosismo, de preocupação, de expectativa dos outros ou de uma situação, e, claro, uma emoção, uma sensação relacionada a isso. Então, se é nervosismo, dá um frio na barriga, se é uma expectativa, talvez de uma falta de ar, ou alguma coisa assim, ou o coração bate mais rápido, a respiração fica mais curta. São sensações físicas e emoções, né, de uma certa maneira, popularmente falando, negativas, com uma preocupação de uma situação futura, de um perigo futuro, de um perigo que não tem ainda uma causa específica. E aí que pega a ansiedade. A ansiedade, ela é difícil de tratar por causa disso, porque quando a pessoa tem uma dor de dente, uma dor no braço, ela vai no médico e muitas vezes ali é fácil aquele atendimento. Medo, muitas vezes é medo de alguma coisa. Eu tenho medo, tenho fobia, que seria o extremo do medo, né? Eu tenho fobia, então, de cobras. Então, a pessoa tem um tratamento específico, ela consegue identificar. Agora, a ansiedade é a ansiedade de uma situação futura. Então, a ansiedade da crise, a ansiedade, eu posso ficar desempregado. A ansiedade, ela é mais, como já falou, difusa, é algo futuro. Aí, a ansiedade, ela tem uma outra maneira de ser trabalhada. E a ansiedade, ela pode ter algumas fontes. Então, uma fonte são situações. Então, situações como, aqui está pequenininha a letra, mas é eventos importantes, prova, uma operação, uma mudança, falei, um campeonato, né, uma reunião muito importante, uma situação, pode ser um evento importante, pode ser também o medo do fracasso, isso muitas pessoas têm medo dele, né, ficam assim, eu não quero errar, não posso errar, imagina se eles descobrem, imagina se a minha família não vai descobrir. Então, medo do fracasso, do erro, e também incerteza, falta de controle, ou seja, essa coisa meio assim. Então, existem situações externas que geram aquele estímulo externo, e existem também situações que são causas pessoais. Então, se eu não tenho autoestima, e daí eu fico preocupado, o que os outros vão pensar? Se eu não tenho, né, autorrespeito, né, se eu não tenho, por exemplo, se eu já tenho um perfil, um hábito, uma tendência a ficar ansioso, eu sou muito agitada, ela quer tudo rápido, está demorando, é um problema que ela vai ter que resolver, um problema grande, uma perda, e ela fica se preocupando, essa ansiedade vai
vai contaminando internamente. Então, essas duas fontes. Mas tem uma coisa muito importante. Aí nós vemos, ele é um domador e tinha esses dois leõezinhos que cresceram, né? Deu para ver que eles, Todd, que eles estão. Aliás, tem mais uns lá no fundo. Se você olhar bem lá no fundo, tem um, ó, uma orelhinha pelo menos aqui. Mas esses dois são amigos dele. Então, esses dois aí que estão aparecendo, para ele são amigos. Tá ali, uma língua enorme. Olha o tamanho da pata deles. Tá? Então, estão amigos. Ou seja, o que é importante? Cada pessoa, ela reage aos estímulos de uma maneira diferente. Então, para alguns, como mostrei ali os jogadores, né, tiveram aquela reação. O pessoal da Alemanha que ia jogar, imagina, eles tinham, vamos chamar assim, também essa situação. Eles iam jogar na casa do adversário, seleção do Brasil, tal e tal. Só que eles estavam com uma outra preparação, uma outra atitude. Então, cada pessoa reage de maneira diferente àqueles estímulos. Então, a pessoa vai ter, hoje, vou pegar o exemplo hoje em dia no Brasil, aí dessa situação de doença, né, de zika e de tal. Né? Algumas pessoas ficam super preocupadas e, por não dizer, com esta ansiedade. E outras estão levando, né? Estão aproveitando, então ainda se cuidam, se preparam. Né? Ou outras são ignorantes de tudo e vão levando. Mas cada pessoa, de acordo com as situações, ela reage de maneira diferente. Não sei como que você está reagindo a essa situação, né? Mas com certeza é diferente da outra pessoa. Então, cada um vai reagir de maneira diferente. E tem um outro aspecto que é importante. Algumas pessoas, elas precisam de mais pressão, ou seja, a ansiedade para eles, ela tem que realmente ocorrer num nível acima para eles se movimentarem. É normal isso, não tem, de novo, cada pessoa é bem diferente, né? Existem, claro, estratégias de motivação, uma série de coisas assim, mas algumas pessoas, elas precisam de uma pressão. Elas não se importam se alguém vai lá e cobra, ó, prazo, tarefa, vamos lá, vamos se mexer, não tá bom, tal. Outras pessoas não, elas detestam isso, elas sentem mal. Por que não dizer, então, que algumas pessoas, a ansiedade, o nível de tensão, elas vão ter um desempenho maior e outras não. E isso se aplica também a atividades, então se aplica a pessoas, e isso significa que não tem que ficar julgando o outro, isso é fácil, não é que você está nessa preocupação, deixa para lá, funciona assim, porque cada um é diferente. Agora, outra coisa é a atividade. Eu pus 3 atividades aqui, então 3 esportes. Né? Então, por exemplo, o golfe, se a pessoa tiver muita tensão, muito pique, né? Algumas vezes eles chamam muita excitação, a pessoa está toda acelerada, imagina se ela tem que fazer aquela tacada final, tá lá, fez as tacadas, tem que fazer aquela que é um toquezinho leve, né? Uma coisinha simples. Se está toda assim, agitada, correndo, não dá uma paulada, coitada da bola. Então, naquele caso, o golfe exige que a pessoa diminua o seu nível de estímulo, ela tem que ter mais controle. Vamos pegar um futebol, por exemplo, ou corrida de 100 metros. Imagina a corrida, essa de Olimpíadas, corrida de 100 metros. A pessoa tem que estar num pique tal que ela ouve o barulho lá da saída e ela já está correndo. Imagina se ela... eu vou correr... A pessoa não terminou, né? Então ela tem que estar preparada, já tem que estar no pique. O futebol, imagina se o jogador... Bom, isso a gente até vê, né? Temos lá, assim, no campo meio... Sim, mas certos esportes exigem mais pique, mais estímulo, mais adrenalina. Outros, por exemplo, tênis tem que ter equilíbrio. Tênis é um esporte de precisão, mas leva 4 horas, uma partida 2 horas. Então, se a pessoa for toda controlada, ela não vai ter energia para chegar até o final. E se ela tiver muita energia, muito entusiasmo, a gente se emociona, não vai ter a concentração necessária. Então, é intermediário. Então,
Eu peguei esportes, né, mas poderiam ser atividades no trabalho, fazer a contabilidade, eu tenho que vender um produto, eu tenho que arrumar alguma coisa, né, arrumar um cano. Então, cada um desses vai envolver um nível de energia diferente. Então, isso é para deixar bem claro que a sua ansiedade vai ser diferente do outro. E é bom que seja assim, porque é necessário. E a última coisa, em termos de ansiedade, antes de a gente entrar em aspectos bem práticos, é importante você conhecer esses seus níveis de ansiedade, o seu nível de pique, né, o seu nível de estímulo. Então, você tem que fazer coisas, quando que você precisa? Você tem que acordar cedo para uma viagem, você tem que acordar para fazer uma tarefa importante. Quando que você precisa de estímulo? Porque você vai ter que ter aquela energia. Né? Agora, quando que é demais, que daí começa a desgastar? Né? Então, isso é uma coisa que a gente chama também de autoconhecimento. Conhecer os seus níveis e também os gatilhos. O que dispara mais ansiedade, o que dispara menos ansiedade. Agora, vamos entender o porquê que é tão importante lidar com a ansiedade hoje em dia. E pegar o contexto atual. Eu vou trazer uma pesquisa que foi feita em fevereiro de 2015, mercado de trabalho. Né? O pessoal era feliz e não sabia. Mas em 2015, essa consultoria, Video Coaching, fez com 1.280 funcionários de empresas, né? De todos os estados, vários setores, várias idades, e fez uma pergunta, né? De 1 a 10, quanto que você sente que está ansioso, ou com ansiedade? Né? 10 pessoas foram responder. A primeira descoberta, né, antes de mostrar a pontuação, é que a ansiedade é hoje em dia, isso em 2015, 2016, com certeza ampliou isso, já vou falar por quê, mas a ansiedade é a principal dificuldade enfrentada no ambiente de trabalho. A ansiedade é a principal dificuldade enfrentada no ambiente de trabalho. E por que isso? Porque nós estamos passando por essa série de crises. Né? Já vou falar um pouco mais. Então, 10% das pessoas, eles escolheram os níveis de 9 a 10. 9 a 10 significa super ansioso. Demais, né? Uma ansiedade que até atrapalha a pessoa a produzir, gerar resultados. Então, é uma ansiedade demais, esse nível 9 a 10. Então, 10 pessoas, elas têm que ir urgente, né, buscar um tratamento. Depois, 45% colocou ansiedade alta. Essa ansiedade alta pode ser 8, 7, né? Ou seja, a pessoa está bem ansiosa, com ansiedade, preocupada, nervosa com a situação. 35% uma ansiedade, eu coloquei baixa, mas não é baixa, é média. Ansiedade média. Né? E 10% com ansiedade baixa. Ou seja, grande parte das pessoas, se a gente for pegar ali 10% mais 45%, está super ansioso. E daí vem as conclusões de um trabalho assim, de uma pesquisa assim. Então, uma das conclusões é o seguinte: os profissionais, hoje em dia, eles precisam aprender a lidar com as situações novas. E quais são? Então, uma das coisas é sobrecarga de trabalho. Em 2015, se começou o início de uma certa assim, demissão. Né? Primeiramente, os níveis mais altos, onde a relação era mais interessante, cargos mais altos, nível gerencial, nível de supervisão. Então, vários desses cargos foi uma readequação e foram demitidos. Os que sobraram, funcionários ou chefes, né, líderes, eles tiveram que lidar com uma carga maior de trabalho. Eles tiveram que fazer mais com menos. Né? Eu dei alguns treinamentos, era gestão de mudança, por que estamos mudando, e um dos slogans era fazer mais com menos. Isso é sobrecarga. E quando tem a sobrecarga, a pessoa chega no trabalho e já tem aquela percepção de tudo que vai ter que fazer. E daí ela vai lidando com aquilo. Daí chega num belo dia, ela chega no trabalho e já sente aquele nervosismo, aquele pique. E deixou de ser a pilha simplesmente porque ela já está lá. Então ela foi ancorando naquela sensação já com a
com aquela situação. Então, aquela ameaça futura não tão nítida, é aí que gera ansiedade. Sentou na mesa, já sente o frio na barriga. Vai para uma reunião, não sabe o que vai acontecer. Outra coisa, aí um outro fator, incertezas. Naquela época, 2015. Então, as incertezas de desemprego, de como é que vai ser por exemplo, bater metas, né? Hoje em dia tem muito de bater metas, a área comercial tem muito disso, a área de, por exemplo, tecnologia tem metas de qualidade, né? E assim por diante. Então, é uma pressão. E aí, o que aconteceu? Fazer mais com menos é bater mais metas com menos gente, menos recursos, com mais economia. E isso vai criando um estado de mais tensão. E o outro é falta do controle. Eu coloquei falta de controle do controle. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei com quantas pessoas eu vou poder contar. Não sei meu projeto com quantas pessoas eu vou terminar. Eu não sei se eu terei recursos para fazer uma reforma na minha casa. Não sei se eu terei condições de cumprir determinado compromisso. Não estou nem falando do extra, né, de aquisições novas, de passeios novos. Estou falando daquele básico, né, que o pessoal começou a enfrentar no ambiente de trabalho. Então, nesse caso, a falta de controle, porque as coisas começam a acontecer, e não tem aquela forma de poder realmente garantir que esteja funcionando daquele jeito. Então, isso fez com que aumentasse bastante esse nível de ansiedade. E eu vou ter mais um slide, antes de a gente ir para o aspecto prático, se você tiver alguma pergunta, é um bom momento, né? Daí, enquanto eu termino de falar esse, você pode já pensar, colocar aí para a Mariana passar aí alguma pergunta. Então, o contexto atual. O contexto atual, fora o ambiente de trabalho, ele também tem a crise chama-se na saúde pública. Então, nós temos a Zika, nós temos aí tantas coisas acontecendo e não sabemos o que vai dar tudo isso. Então, imagina grávidas, hoje em dia elas estão pensando, quem tem condições, né, sair do Brasil para não ter nenhuma influência, então tem que se proteger, não sair de casa. Mesmo de uma artista famosa, falou, não conseguia dormir de noite. Então, isso é uma ansiedade, né? Porque é um medo que está por aí, não sabe onde é que apareceu o tal do mosquitinho. Então, gera esse estado de ansiedade. E é interessante porque, assim como o medo pode ter a tal da fobia, a ansiedade, o que vocês acham que é o extremo da ansiedade? Assim, o pico da ansiedade. A fobia, a pessoa tem treco quando vê um bicho, por exemplo, tem a fobia às vezes de dirigir. O que seria da ansiedade? Você pode responder, ou pode pensar, porque também, daí é uma área grande, né, que a gente não vai explorar muito, mas tem também. Outra coisa que está acontecendo é a crise econômica. Essa crise gera total incerteza. Então, você não sabe agora de emprego, a tendência é aumentar até, estamos dizendo que até as Olimpíadas aumenta, depois começa a melhorar. Então, a pessoa ela tem esse sentimento interno desta ameaça que não é necessariamente presente para ela, mas ela fica sabendo o que está acontecendo, ela também gera. Então, pode ser desemprego, dificuldade financeira, pode ser que tenha uma redução salarial, né? Hoje em dia, o governo tinha lançado um programa de garantia do emprego, né? Fazer uma equação, tal, de reduzir um pouquinho. Muitas empresas estão saindo, a tendência é não conseguir nem nivelar a inflação. Claro que sindicatos, classes fortes conseguem, mas alguns não estão conseguindo nem nivelar a inflação. Em outras palavras, é uma perda. Assim como o salário, por exemplo, nos últimos anos, e comparado com 2015 também, talvez no início de 2016, teve uma perda. Então, a pessoa fica, o que vai acontecer? E, por último, a crise na segurança pública. A pessoa sai na rua e não sabe se volta. E assim por diante. Eu coloquei algumas e com essa reflexão. Como que será este ano? Como que você acha que será este ano? Então, vamos ver se tem
Vocês têm alguma pergunta? Oi, Rodrigo. Boa Oi. noite. Então, a gente tem algumas perguntas, sim. Então, Vamos vamos lá. lá. O Eduardo perguntou: quais os sintomas físicos mais comuns da ansiedade e do estresse? Eles são sintomas em comum aos dois casos ou eles são diferentes? Então, bem, eu não sou médico, eu vou falar do que eu conheço de coaching esportivo, coaching de alta performance, né? Até vou falar que o sintoma da ansiedade, aquele pico, é a síndrome do pânico, que é perigoso, até, chega a ser perigoso, a síndrome do pânico. A pessoa não tem uma situação real na frente e dá um branco, né? O sintoma físico, ele começa com um frio da barriga, ele começa com uma sensação, às vezes, se é, por exemplo, um atleta, ele fica muito tenso, então ele fica rígido. Se é um profissional, ele vai sentir mais um ataque cardíaco, né? Só que, por exemplo, quando a gente fala daí, por exemplo, o atleta ele pode ter cãibra não de treinar muito tempo, mas é porque ele está ser muito rígido, né? A pessoa não vai conseguir dormir bem. Então, não é que vai ter ansiedade, ele tem um viés um pouco mais psicológico do que o estresse. O estresse, no estado crônico, ele vai ter problemas de coração, vai ter problema de bater um derrame, né? Por exemplo. O que acontece? Quando ele vai aumentando o nível de estresse, a reação está tão desproporcional que a pessoa ela vai ter que enfrentar uma situação e aquela pique, aquela adrenalina que o corpo já está continuamente colocando, ele vai dar um pique e pode dar um AVC, por exemplo. Né? Ou que não deixa de ser comum, é porque as pessoas, se você olhar bem, esses profissionais que têm AVC, jovens até, são, por exemplo, a área financeira é extremamente estressante, financeiro e banco que se lida com risco, incerteza e altos volumes financeiros. Não pode dar muito luxo de perder lá a aplicação do seu cliente de 500 milhões, é diferente de se estar lá fazendo alguma coisa na sua casa, né, uma aplicação caseira. Esse pessoal, então, ele lida com muita pressão. E daí eles têm muito problema de coração, ataque de coração, um AVC, porque é a quantidade de adrenalina. Então, seria o extremo, né? Mas ele começa assim, geralmente é um frio na barriga, geralmente é a respiração, às vezes falta um pouco de ar, e algumas vezes também é o seu coração batendo um pouco mais. Que mais? Tem mais uma pergunta aqui da Patrícia e do Wagner, se a ansiedade e o estresse têm a ver com os nossos hábitos, com alimentação, pensamentos, falta de planejamento. Tem tudo a ver, eu vou já entrar nos aspectos práticos agora, que causa, várias coisas que causam, e como a gente consegue lidar com eles. Mas tem tudo a ver com hábitos e com atitude, e nós precisamos daí fazer uma certa readequação, uma mudança de hábitos, está ligado a planejamento, está ligado à organização, está ligado a desenvolver algumas competências, né? Isso sim, é hábitos. Nós não precisamos de um nível. É assim, quando que a ansiedade se torna uma doença e essa doença vai ter que ser medicada? É quando ela ficou totalmente desproporcional. A pessoa sai na rua, já se sente nervosa e tensa. Ela não tem algum objeto específico daquela ansiedade. Então, daí já se tornou uma patologia e provavelmente vai ter que começar buscar um profissional da saúde, dependendo, vai ter que ter um remédio para forçar uma relaxada. Essa relaxada mental e física pode permitir a pessoa a começar de novo a cuidar dos seus pensamentos. Então, quando a pessoa, realmente ela perde a noção de causa e efeito, tanto do estresse quanto da ansiedade, ela deve procurar um acompanhamento médico, porque já saiu só do cognitivo, ela já está, vamos dizer assim, somatizada, já está no corpo aqui. Bom, vamos adiante. Então, o que acontece? Se a pessoa tem
diferentes contas, é como se a mente dela tivesse ganchos. Cada conta aberta é um gancho. E aquilo lá está sempre acontecendo alguma coisa. E ela não sabe como é que está aquele saldo bancário, aquele cartão de crédito, pode ser e-mail, Twitter, o WhatsApp, como é que está tudo isso. Antigamente era o telefone, né? O telefone que seria parte da secretária eletrônica e tal. Então, a pessoa ela fica com esses canais abertos, e isso gera um estado incrível de tensão, porque a mente dela, ela parou de pensar, será que veio alguma coisa? Será que a minha conta está boa? Será que eu paguei meu cartão? Será que veio alguma mensagem no WhatsApp? Será que eu tenho que ver alguma coisa no Facebook? Será que eu não estou esquecendo nada? E isso gera uma tensão. Então, uma das dicas é diminuir, continuamente estar revisando quantas contas eu devo ter. Né? Isso é uma coisa que é importante. Então, ter muitas causa um estado de ansiedade. É importante estar diminuindo isso. Uma outra coisa que gera é ficar desorganizado, você não ter uma agenda, não ter lá os compromissos anotados, não ter um planejamento. Isto vai sobrecarregando. E, de novo, a ansiedade tem esse viés um pouco mais da mente, um pouco mais psicológico. A nossa mente, ela não tem a capacidade de guardar muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se você ficar com preocupações, com compromissos, e não conseguir, né, ter uma clareza no que tem que ser feito hoje, amanhã, depois de amanhã, né, com as pessoas que têm que entrar em contato. Se não tiver essa organização, vai gerar um estado de ansiedade. E é uma coisa simples. Hoje em dia, a gente entra em contato, talvez em alguns meses, com mais pessoas, a gente conhece mais pessoas, assume mais compromissos do que as pessoas na Idade Média tinham a vida inteira. Uma outra situação, e essa é famosa, o jornal A Folha de São Paulo, de domingo, tem mais informações que a pessoa na Idade Média tinha contato a vida inteira. Vamos imaginar a época lá do rei, sei lá, Luís, tal, que aquele pessoal ia saber? Ia saber uma outra coisa, mas só um calhamaço lá da Folha de São Paulo, por exemplo, o de domingo, tem muitas coisas. Então, quanto mais compromissos e coisas assim, e gera também estado de ansiedade. Então é importante a pessoa se organizar, é um hábito. Ela tem de manhã, né, a gente faz isso tanto na Brahma Kumaris, de manhã você já se organiza, o que eu tenho que fazer hoje, e a gente também pensa assim, em termos de qualidade dos meus pensamentos, o que eu vou prestar atenção hoje, o que eu não vou fazer hoje, né? Então você vai se organizando. Outra coisa que deixa as pessoas também tensas, né, está sempre conectada a redes sociais. E hoje em dia, principalmente são as mulheres, né, terceira idade, provavelmente, que está sempre conectado. De novo, essa conexão às redes sociais, ali tem uma certa dose de carência, de expectativa, eu tenho que estar bem na foto, literalmente, né, o Instagram tem que estar bem na foto, ninguém vai pôr uma foto assim, né, ou quando põe é uma assim, um ponto fora da curva, né, para poder depois comentar aquilo. Mas geralmente vai pôr coisas interessantes, coisas bonitas. Né? Então ali, essa relação faz com que a pessoa tenha uma expectativa. O que estão achando? Será que gostaram? Será que deram um retorno? Deram um like? Curtiram? E tal, e tal. Isso gera um estado, de novo, veios abertos da sua mente. E tem uma pesquisa, esse dia eu estava lendo, vejam que interessante, que diz assim, que bordar e tricotar podem aumentar a autoestima. E daí era uma relação, depois isso aqui é Folha de São Paulo, depois o pessoal foi aumentando, eles fizeram uma relação com redes sociais diminuem a autoestima, porque os outros estão fazendo coisas maravilhosas, os outros são inteligentes, aquelas frases, aqueles lugares, aquela coisa toda, né? Então é uma coisa muito bonita. E o que eu estou fazendo na minha vida? Aquela coisa, a pessoa fica meio assim, gera um pinguinho ali de falta de autoestima, vamos dizer assim. Então, eles descobriram que se está fazendo um tricôzinho lá, e daí tem essa aqui, uma designer, né, quer dizer, não é a dona Maria lá, então ela estava dizendo que deixa mais calma e ajuda na ansiedade. Então, é interessante, né, que
o que você faz com o seu tempo, com a relação que você tem um impacto também muito grande. Então, a sugestão é faça tricô. Vá aprender a fazer tricô. Uma outra coisa que gera um nível de ansiedade, e daí tem muito a ver com a energia, né, é ter uma vida sedentária. A pessoa que está com uma vida sedentária, tudo começa a se tornar mais difícil. O nível da adrenalina que ela quer necessária para começar a fazer a tarefa, né, a pessoa vai tendo uma alimentação, vai tendo uma expectativa, ela vai entrando naquele nível de cordas frouxas, né? Ou seja, eu falei, violão, corda muito apertada, muita tensão, arrebenta. O violão, corda muito frouxa, não tem um som bonito, a vida não está boa. Então, também uma vida sedentária leva a um estado de falta, que também gera uma ansiedade do outro lado da moeda, seja uma ansiedade de tédio. O que eu vou fazer? E a pessoa fica nisso, o que eu vou fazer? Como é que tá? E esse aqui é interessante. Uma coisa que gera ansiedade, vocês devem saber, né? Beber muito café, muito Red Bull, muita, sei lá, aquele que até gosto pó de Guaraná, por exemplo. Então, se a pessoa bebe, come muito estimulantes, comidas que estimulam, ela vai estar aumentando, né, o estímulo, como eu falei, aquele estímulo, no caso, né, pode ser considerado até externo, né, ela está se alimentando, ela estará aumentando o seu estímulo, e isso pode causar um problema no corpo, né, porque aquilo vai, de uma certa maneira, vai acumulando, aquilo vai gastando, né, quanto mais adrenalina, depois o corpo vai querer, vai dar o retorno, porque o corpo tem um funcionamento mais ou menos normal, né? E se a pessoa ficar colocando estimulante, chega um momento que o corpo não consegue mais responder e daí ele dá um baque. Né? Então, em termos de muito estimulante, é ruim. Então, beber café à noite não é adequado. Né? Depois das 5 horas, dizem que chá preto, café, esse tipo de coisa, até Coca-Cola, às vezes, dizem que ele pode afetar no sono. E o sono é fundamental, não apenas para lidar com a ansiedade, mas com a saúde como um todo. Outra dica muito simples é deixar tudo para a última hora, chegar correndo em cima da hora no aeroporto, entregar um trabalho em cima da hora, um compromisso em cima da hora, o pior ainda é depois da hora, né? Dá mais estresse, mais ansiedade. Isso já dá estresse, né? A ansiedade é quando a pessoa está lá no táxi e tem que chegar no aeroporto, e está atrasado, e está aquele engarrafamento, e daí ela fica, né, ela fica nesse nível muito ruim. Então, isso vai acumulando. Né? Depois a pessoa pensa numa viagem, ela pensa no trabalho, ela traz essa carga emotiva que funciona como uma âncora. Então, e essa âncora muitas vezes é inconsciente. Então, é interessante um planejamento melhor. Como se diz atrás dos carros, né? Tá com pressa? Não sei se vocês já leram, isso é bacana. Tá com pressa, saia antes. Né? Se organize antes. A gente viu aí que em São Paulo teve o problema na ponte, né, dos bandeirantes e tal, e que daí um trecho de 200 metros leva uns 50 minutos. E daí tinha uma menina dizendo assim, eu saí em tal hora, mas daí levei um tempão, porque o ônibus que eu precisava pegar mais umas 4 paradas, ou eu pego o ônibus, que tem mais 4 paradas, eu tenho que caminhar, mas daí eu já estou atrasado, e se eu chego mais vezes atrasado, o chefe já vai me incomodar, e tal, e tal. E daí entrevistaram outro rapaz que falava assim, não, eu sabia que isso aconteceu, daí eu saí às 6 da manhã, porque o meu exame médico era às 9 da manhã, ele se preparou. É o mais prazeroso? Não, não é. Mas a pessoa, ao se preparar, pelo menos ela vai estar conseguindo lidar com essas situações que são de incerteza, de inconvenientes. Uma outra coisa é não desgrudar do celular. E isso aí gera já considerado uma doença. Né, a pessoa fica assim, como se diz, ansiosa mesmo, né? Está vindo a mensagem, tem que ver a última informação, o que está acontecendo, o que estão fazendo, o que está acontecendo no mundo, com meus amigos e tal. Isso gera, essa expectativa é típico da ansiedade, porque não é estresse, né? Nada de capacidade de mexer o dedão ali, no caso, acho que a moça está mexendo o dedão, né? Nada de capacidade, usar uns programinhas, mas sim a ansiedade. A ansiedade, aí é típico.
o que está acontecendo? Por que isso está sendo tal e tal? E a pessoa fica num estado ali que para o corpo começa mais adiante a gerar problema, porque ela não descansa, ela não relaxa, mas principalmente para a mente. Né? E aí, nós que meditamos, a gente consegue perceber bastante a flutuação que ocorre na mente, quando a mente está muito agitada, quando a mente está calma. Uma outra coisa que também é dormir mal. Dormir mal faz com que o cérebro não se limpe, né? Porque à noite o cérebro, ele é um órgão, assim como tem as células, né? Óbvio, o cérebro tem célula, elas liberam as toxinas durante a sua função e elas têm que ser limpas, né? Então, o cérebro, ele precisa, esse descanso é para limpar tudo aquilo, para a pessoa poder estar com ele disposto no outro dia, poder estar energizado, vamos dizer assim. Se descansa mal, faz então mal para o cérebro, faz um mal para o corpo, faz um mal para a mente também, que não processa, não esquece que tem que fazer, não aprende, tem que aprender. Então, para nós, é tão interessante, mas um sono reparador é fundamental. Não é ficar dormindo horas e horas, mas é um sono bem feito. Então, é aquele sono que você descansa mesmo, aquele sono que muitas vezes você teve que se preparar. Então, a partir de uma certa hora, já vai desligando as coisas para a mente e o corpo poderem ter esse descanso. Isso é um dos males dos últimos anos, né? As pessoas dormem muito mal. E mais duas coisas que atrapalham e geram ansiedade, né? Então, é ter pensamentos negativos, não vai dar certo, não mereço, não consigo, não posso, isso é muito ruim. Esse pensamento, dependendo, ele gera uma carga de adrenalina, ele gera uma carga, né, de hormônios que deixa o corpo no nível de excitação, no nível de pique, que também, mais adiante, o corpo vai cobrar isso, porque não é normal. De novo, isso é feito para a pessoa responder a um estímulo de uma ameaça externa. Vamos imaginar mais antigamente, você mora lá no campo, vem um cachorro correndo, dá aquela adrenalina para você correr também, ou tomar uma medida. Mas daí a pessoa está com raiva, ela está com ódio, ela está com muito medo. Esse tipo de pensamento gera uma carga no corpo, que também vai gerar problemas. Então, e é interessante, quanto mais você cuida da qualidade do seu pensamento, mais você consegue se liberar disso. E, finalmente, é quando a pessoa ela não entende o que está acontecendo, e como a gente viu lá, 10% está super ansioso e não sabe como lidar com a ansiedade, aquela pesquisa, então a pessoa começa a lutar contra a própria ansiedade. Por que eu estou assim? O que está acontecendo? Que ruim, tá? Sem tentar entender e começar a melhorar. Né? É o que nós vamos ver agora. Então, bom, gente, agora vamos falar das técnicas de redução de ansiedade. Então, existem 3 grandes grupos para isso. Existem técnicas que vão trabalhar com a parte mais física, quando a pessoa ela está muito nervosa. Vamos pegar os jogadores de futebol lá, está no meio do jogo, a pessoa está nervosa. Então, ali, não tem que trabalhar tanto assim a cabeça naquela hora, né? É uma coisa um pouco mais forte, é com o corpo. Então, a gente chama somático. São técnicas somáticas, né? Ou seja, mais ligado ao corpo, mais fisiológicas. Então, existe um grupo de técnicas para lidar com a ansiedade que são somáticas, e também existe essa outra parte mais mental, que a gente chama de cognitiva. Então, são técnicas intelectuais ou mentais que vão lidar mais com a cabeça, com a parte ali da psicologia, vamos dizer assim. E também existe uma terceira, que eles chamam de multimodal, que são técnicas específicas para uma situação. Então, por exemplo, um jogador que vai no final de um campeonato. Vou pegar o exemplo agora dos políticos, vocês devem estar acompanhando os políticos lá nos Estados Unidos, que fazem aqueles debates, né? Eles adoram aqueles debates. E o desempenho no debate é o que vai determinar se a pessoa é eleita ou não. Imagina, a experiência do passado, né? Por exemplo, essa Hillary Clinton tem anos aí de experiência, mas não conta muita coisa não, o que conta é ali o debate. Daí eles têm que se preparar para, no debate, eles serem bombardeados. Então, os coaches desses, vamos chamar assim, desses candidatos, eles chamam plateia,
E eles chamam gente, então eles treinam na pressão. Então é um desenho de um treinamento personalizado para um caso específico. Pega um soldado desse, eles têm que treinar com pouca comida, carregando 30 quilos nas costas, com muito sol, para simular a situação de pressão que eles terão, para quando chegar aquele momento eles poderem ter um bom desempenho. Então, atletas profissionais também são treinados assim. Então, a gente chama de multimodal. Mas vamos ficar com esses dois mais simples, né, que é a parte agora de técnicas de redução de ansiedade nesse nível somático, né? Então, uma das coisas que nem é técnica, mas é fundamental, que ajuda demais, a pessoa precisa lidar com isso, ela tem que dormir bem. Isso envolve uma boa alimentação, envolve investir no seu travesseiro, no seu colchão, na temperatura, na iluminação do quarto, no horário de dormir, no horário de acordar. Imagina, às vezes eles falam assim, que se você quiser investir em coisas, vê quanto tempo você usa elas. Então, se você às vezes investe numa, sei lá, um relógio, alguma coisa assim, agora, para dormir, vamos imaginar 8 horas. Você vai ficar talvez mais tempo lá dormindo num colchão do que sentado numa cadeira. Então, o que tem um valor maior? É aquele colchão. Então, eles dizem que é importante, invista bem nisso, que a pessoa, quando ela descansa, a mente, o cérebro, né? A mente, o cérebro, eles têm mais pique, mais condições de lidar com as circunstâncias. De novo, a pessoa está lá nervosa, está tensa, o que ela pode fazer para reduzir aquilo? Claro que um bom tratamento vai ter a parte mental e física, né? Mas ela está nervosa, naquele dia ela recebeu uma notícia, ela está começando a imaginar um monte de coisa que vai acontecer, um monte de problema que vai acontecer. Então, o que se diz? Distraia-se com uma música que você gosta. Uma música, às vezes, que faz você, né, ou dançar, ou correr. Distraia-se ou né, use o foco da sua atenção em exercícios, em passeios, em coisas que você gosta. Alguns chamam de ter uma válvula de escape, né? A gente também pode dizer que é um momento que você vai tirar o foco do problema e vai pôr o foco em alguma coisa que te dá um prazer, mas ligado ao corpo. Por isso que correr, às vezes, é tão bom, né? O pessoal vai na academia, às vezes é para esvaziar a cabeça. Então, também, ele pode ser utilizado. Uma outra, exercícios de yoga, que se chama até relaxamento progressivo. Aqui é o Hatha Yoga. Então, você está com as costas, você vai sentindo as costas, aí vai agora, eu sinto as costas e vou relaxando as minhas costas. Agora eu vou relaxando os meus braços. Tá, agora eu sinto a minha perna, eu vou relaxando a minha perna. Então você vai sentindo e relaxando. Você pode juntar isso com respiração, né, na técnica essa de relaxamento, mas é muito bom. Tem gente que tenta partir já para a meditação e ela está num estado que primeiro tem que estar lidando com essa parte um pouco mais física, que às vezes ela puxa muito, né? E tem respirar corretamente. E sobre respirar corretamente, eu vou propor aqui um exercício para você fazer, mas com uma técnica que talvez você não saiba e é muito interessante. Então, uma é bem simples, é respirar pelo diafragma. Por quê? Porque você vai puxar mais ar para o seu corpo, pela barriga, é a respiração dos bebês, né? Aquela da barriga. Então, quando você respira pelo diafragma, você traz o oxigênio. As células, elas precisam do oxigênio para gerar energia, é o alimento delas, né? A energia vem através do oxigênio. Então, se respira sempre um pouquinho, assim, muito pela parte de cima, tórax, por exemplo, não dá condições de fazer essa oxigenada em várias células do corpo. Então a pessoa fica com menos energia, porque não está pondo essa energia com o oxigênio para todo o corpo. Você vai conseguir colocar sempre 30%, 50%. É como se o corpo fosse aquele carro que tem lá o motor e só metade funciona, né? Não adianta estar confortável tudo, mas só metade funciona. Oxigenar bem faz com que todo o corpo funcione. E daí tem duas coisas interessantes, essas são as técnicas interessantes. Quando você inspira,
você está estimulando o sistema nervoso simpático, que é o sistema das situações de estresse. Então, a inspiração, e se ela for um pouco mais rápida, você vai, profunda e rápida, né? Você vai fazer com que o seu corpo fique com mais energia, que você possa sair correndo, que você possa usar essa energia. Por isso que se diz situações de estresse. Você vai poder fugir, correr, voar, né? Uma coisa assim, para se salvar. Então, se você quiser aumentar o seu estímulo, respira, inspire profundamente, né? Aquela coisa assim, mais rápido, né? Então, você está no meio de um jogo, no meio de uma prova, ou às vezes a gente vê no meio de uma meditação, a pessoa está meio sonolenta, inspira ali 1, 2, 5, 10 vezes, às vezes com mais força, aquilo traz a energia, porque não tem nada a ver com a cabeça, não tem nada a ver, vamos dizer, com a alma, tem a ver com o oxigênio que está lá no corpo. E o contrário é muito interessante, porque quando você expira, você está estimulando o sistema parasimpático, que é o da calma, de acalmar. Então, por isso que diz, respira fundo, né, que significa assim, calma, vai mais devagar, né, conta até 10, aquela coisa, na verdade você está segurando um pouco. E daí o que acontece? Se você quiser controlar melhor para reduzir a ansiedade, faz essa forma, inspiração 1, expiração, ou inspiração 1 e expiração 2. Ou uma proporção assim, 3, 4, 2, 4, alguma coisa assim. Mas expirar mais devagar. Isso diminui vamos dizer assim, a aceleração, o estímulo que o corpo estava respondendo internamente. Então, você consegue, ao mesmo tempo, você pode elevar o seu nível de estímulo, inspirando profundamente, mas mais rápido, e você pode fazer o contrário, se está já muito acelerado, ou bateu aquele frio na barriga, né? Tem gente que vai falar em público, fica nervoso. Então, o que você faz? Essa forma de 1 para 2, você vai expirando mais devagar. E até quando você expira mais devagar, a sua fala, necessariamente, ela é mais lenta. E tudo vai acalmando. Então, é uma técnica física, somática, de controle da respiração. Tem algumas técnicas que eles chamam de meditação, mas é mais assim, né, somático o processo, que inspira para uma narina, conta até tanto, expira pela outra, é mais ou menos essa técnica. Né? Então você pode utilizar ela antes de uma situação para se acalmar. Você vai entrar numa reunião difícil, você faz assim umas inspirações e segura um pouco mais e vai expirando devagarinho, aí você consegue acalmar o seu nível de circulação do sangue, consegue, se a pessoa está meio nervosa, está meio tensa, ela consegue acalmar. Então por exemplo, esse do frio da barriga, ou a pessoa está com o coração batendo rápido, que seriam sinais, né, da taquicardia, sinais desse nervosismo e tal, ela consegue reduzir fisicamente. Os yogis utilizam muito disso. Os yogis dizem que se você conseguir controlar a sua respiração, você consegue controlar a sua mente. Né? Então, tem várias linhas de meditação que trabalham com o controle da respiração. Só isso, sem criar imagem, desse tipo de coisa. Então, essas são algumas técnicas físicas. Então, você vai reduzir aquela aceleração do corpo. Né? Então, vamos imaginar, se você quer reduzir, você dá uma boa corrida, é um ambiente que você consegue controlar, que está seguro, pode ser numa esteira, pode ser na volta da quadra, pode ser num lugar que você conheça, você gasta aquela energia e depois acalma. Você faz um esporte controlado, que você quer, você acalma. Então, por isso que se diz que é uma técnica que você tem um controle. E vamos agora para técnicas de redução da ansiedade, mas nesse nível mais intelectual da mente, né, o cognitivo. Né? Então, são várias. Uma delas é tirar tudo que está na sua cabeça,
para que, como eu falei, não deixar aqueles ganchos da preocupação, aqueles canais abertos, aquelas contas abertas. Então, coloque no papel, vá lá e coloque, vamos dizer assim, hoje, tudo que eu estou pensando, tudo que eu quero fazer amanhã, tudo que está me incomodando, tudo que não deu certo, tudo que deu errado. Faz uma limpeza da sua mente. Então, anote, quanto mais você conseguir colocar e se referenciar, senão um papel pode ser um computador, por exemplo, um tablet, né, uma coisa assim, mas tirar da sua cabeça. E daí está ali no papel. Você vai ver como funciona isso. É um dumping de memória, como a gente chama. Tirar tudo, põe no papel, começa a planejar no papel. Então, ao invés de ficar tudo na cabeça, coloque ali as tarefas, as preocupações, o que você tem que resolver, o que não está dando certo, e daí você vai poder olhar de fora também, e não ocupando um espaço muito valioso, e por que não dizer sagrado, da sua mente. Uma outra técnica é resolva um problema por vez. Pare, foque. Hoje em dia está difícil, porque como eu falei da sobrecarga, multitarefa, você tem que fazer muitas coisas, mas se não fizer isso, vai começar a ocupar de novo a mente. Isso é um treino, é um hábito que a pessoa tem que adquirir, ela tem que estar focada no que ela tem que fazer, resolve e parte para outra. Né? Claro que se outra coisa mais importante surge, ela tem que saber como fazer esse chaveamento, mas tentar fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo gera um estado interno de ansiedade. E se for contínuo, vai gerar mais em termos de doença, e daí pode gerar aquele estresse, ou seja, a pessoa não está conseguindo lidar mais com a circunstância, a demanda está maior que a capacidade, vai gerando um estado de contínuo, vamos dizer, carga de hormônios, né, no corpo, e isso vai deixando a pessoa mais desgastada. Então, fazer uma coisa de cada vez, e com mais calma. Uma terceira é, mude a maneira com a qual você vê as situações. Eu dei um exemplo lá do jogador de futebol. Se ele amplia demais, se ele pensa que aquilo é o fim do mundo se não ganhar, é o fim do mundo se perder, a minha vida vai terminar, realmente vai acontecer isso, você está se programando para isso. Por outro lado, eu mostrei o tenista, que ele estava mais acostumado a grandes decisões, né, e valem milhões, né, uma decisão dessas de Wimbledon, acho que tem de prêmio 2, 5 milhões, porque é em libras, né, então vale muito. Mas se a pessoa aumenta o problema, se ela lê aquela situação de uma maneira desproporcional, muito grande, ela vai estar provavelmente entrando nesse nível de estresse. Então, como você olha a situação é muito importante. Como que eu uso isso? Né? Eu aprendi na Brahma Kumaris várias coisas, né? Entre elas, assim, tudo vem para o bem, uma crença forte que nós temos. Uma outra crença que nós temos é o mundo, ele tem uma história, um ciclo da humanidade, né? Um ciclo. Então, as situações vêm, depois elas passam, tem uma certa sequência. Então, estamos num momento aí de mudanças muito grandes. Então, a gente não cria tanta expectativa das pessoas, né, nessas situações. Ajuda. Outra coisa que a gente aprende é ver os inimigos como amigos. Outra coisa é não ter expectativa das pessoas. Ao invés de querer receber, procure compartilhar o que você tem. Tudo isso está ligado a ver as situações de uma maneira diferente. Se eu quero tomar da situação, eu estou correndo atrás da sombra. Então, a gente busca, ao invés disso, um estágio a gente chama de observador mais apegado. Depois a gente vai falar um pouquinho. Esse é muito importante também, que é aceite os contratempos e as derrotas. Elas ocorrem, né, as situações inesperadas. Os erros, as falhas, isso ocorre, não adianta brigar contra, né? E esse aceitar não é ficar resignado e achar que não tem mais condições. Aceitar, para nós, está muito ligado a aprender. E, claro, que para você fazer isso, você tem que ter uma força interna, e tem que ter uma honestidade interna que fez o seu melhor, né? Fez algo que era importante, você está se predispondo a aprender e se tornar melhor. Porque se a pessoa se larga, não deu. É isso aí. Tudo que vier é lucro. Não tem jeito. Daí sim, pega mais. Né? Mas se ela tiver um pouco mais
dessa honestidade interna. Tentei, não deu, vou partir para outra, o que dá para aproveitar, né, que nem a famosa, aquela situação de Edison, né, que Thomas Edison estava aprendendo como lidar com os experimentos, né, para descobrir a lâmpada, né, energia elétrica. O Tesla já estava bem avançado, mas ele queria fazer a tal da lâmpada, ainda que fosse um produto industrial, pudesse fabricar aquilo. E tentava, não dava certo. Daí perguntava, você já não desistiu? Já não encheu disso aí? Ele falou, não, estou aprendendo outras maneiras que não dá certo, estou me aproximando da resposta. Então, encarar essas situações de maneira diferente, os contratempos. Concentrar-se no presente, daí se você está na sala, bateu o nervosismo, você pode dizer assim, peraí, o que tem nessa sala? Tem uma janela, tem uma parede, tem um teto, tem um chão, tem 10 pessoas, tem uma pessoa que é assim, tem outra pessoa que é assada. Assim, descreva o ambiente para você mesmo, internamente, você vai se tornar presente. É uma técnica que eles usam para reuniões. Então, se está nervoso na reunião, o que está acontecendo na reunião? Aí você vai se tornar presente, porque se ficar pensando no futuro, vem essa ansiedade. O problema da ansiedade é que é um inimigo invisível. Você não sabe com quem está lidando, porque ela é uma ameaça futura, uma ameaça difusa, uma situação que não é muito certa. Então, você tem que sair disso. Uma das maneiras é focar no presente. Um jogador, por exemplo, de tênis, né, ou de basquete, ele, para não ficar pensando, será que eu vou ganhar o jogo? Será que o meu oponente hoje vai estar com outra técnica, tal, para não ficar preocupado, os treinadores, assim, quando for bater na bolinha, escute o barulho que a bolinha está fazendo ao bater na raquete. Daí a pessoa esquece de ficar essa mente super acelerada, típica da ansiedade, e se volta para um aspecto bem físico, né? O barulho da bolinha na raquete. Ou então tentar ver a cor da bolinha chegando, coisas assim, né? Cuidar da sua respiração. Contar algumas coisas, né? Esquecer se vai ganhar, se amanhã vai continuar com patrocínio, e focar no presente. E daí vem, para a gente finalizar, uma coisa que ajuda demais na ansiedade, que é um treino, que eu adoro esse treino, é meditar regularmente. E aqui eu tenho uma reportagem, mas eu só vou ler o título, que é a meditação tem um resultado similar ao dos remédios para ansiedade e depressão. Então, a parte do cérebro que é afetada pelos remédios, ela é a mesma parte que é afetada pela experiência da meditação. Então, a pessoa não precisa tomar os remédios, né? Claro, alguns, obviamente, né? Tem outros que não. Mas, ou seja, a meditação bem feita, né, conduzida por uma pessoa que seja, né, responsável, que saiba, ela ajuda a pessoa a lidar com esse sentimento. Então, um período por dia faz com que você se concentre melhor, você acalme a mente, acalme a respiração, deixe de ter tanta expectativa, porque a partir do momento que a pessoa está vivenciando o seu próprio eu, né, e na meditação você pode fazer várias coisas, né? Então, eu estou colocando aqui coisas que você precisa. São 4 etapas da meditação. A primeira etapa é encontrar um local quieto. A primeira etapa é um local quieto. Pode ser na sua casa, pode ser no parque, pode ser com aqueles headphones anti-ruído, alguma coisa assim, mas um local quieto, né? Você senta ou deita, que for melhor. Segunda coisa é uma posição confortável. Então, não é para ficar todo encolhido, com as pernas, né, torta e dói as pernas, uma posição confortável, né, uma posição que se sinta confortável. E daí vem a terceira parte, que é mais importante, que é focar a sua atenção em alguma coisa, né. Você pode focar numa frase. Então as pessoas repetem, eu vou vencer, paz, né. Brahma Kumaris começou, ela repetia essa frase, eu sou um ser de paz, que é Om. E ela foi conhecida lá na Índia, isso nos anos 1930, 40, como o grupo Om, porque ela repetia esse mantra, Om. Depois ela foi evoluindo na sua técnica de meditação, mas no início é assim, ela repetia essa frase, Om, que
Pode ser paz, eu tenho paz, uma frase. É como se fosse uma oração, né? Pai Nosso, tal. Né? Você está repetindo aquela ladainha, aquela frase, aquele verso, aquele mantra, né? Que é uma frase, pode ser um som, pode ser um barulho, um sino, pode ser o barulho lá da água, né, da cachoeira, aquela uma fonte. Então você presta atenção naquilo. Se a mente vem com outra imagem, com outra coisa, aí vem o seu trabalho. Opa, eu estou prestando atenção naquela coisa, naquele dispositivo, né, como se diz, o foco da minha atenção. Então, se é uma frase, vou repetir a frase. Algumas vezes é uma imagem. Pode ser uma imagem que você está criando. Pode ser, na Brahma Kumari a gente gosta muito de criar imagens, né? Então a gente visualiza, né, um sol, uma estrela, a gente procura manter essa atenção, essa energia conectada a esse sol. Pode ser qualidades, daí já fica mais sutil, né? Qualidades é paz, amor, felicidade, porque daí não necessariamente tenha um som, uma imagem, mas tem uma experiência. Paz é diferente de amor, que é diferente de felicidade, que é diferente chama assim, de força interna, são qualidades que o ser tem, e você pode se conectar a estas qualidades e naturalmente se está focando a sua atenção. É algo presente, é algo que te dá controle, e o corpo vai experimentando, vai relaxando, também vai tendo o benefício desse nível mais mental. E nós também gostamos de meditar, que daí é a meditação da Brahma Kumaris, é com o Ser Supremo. A gente imagina um ser de luz, muito amoroso, e conectamos, focamos a nossa atenção nesse ser. Isso exige, claro, que é como um treino, né? Você tem que ter uma concentração, porque daí vem pensamentos de preocupação, vem uma ansiedade, tal, mas daí você, peraí, deixa eu manter a minha atenção nesse foco. E se o seu foco de atenção for uma coisa muito boa, muito atraente, fica mais fácil. Então, ao invés de a gente meditar com a chama de uma vela na minha frente, ou ficar escutando um barulhinho, ou uma imagem, né? Uma imagem de uma praia bonita, é mais fácil você lembrar, por exemplo, né, do Ser Supremo, que é um ser que é bondoso, é carinhoso, é querido, fica mais fácil essa experiência de concentração. E, por fim, a quarta etapa é que você tem que ter uma atitude de ser um observador. Então, se vem um pensamento, você não pode brigar com o que eu estou pensando, mas, de novo, daí você dá um tapa na mesa, levanta e vai embora. Não, você tem que ser ok, surgiu esse pensamento, depois eu lido com ele, ou apenas observar, a gente usa essa imagem, são nuvens no céu, passando pelo céu, mas você não fica brigando com aquele pensamento. Então, a gente chama isso de atitude observador. Então, repetindo, assim como eu falei do exercício de respiração para o corpo, parte somática, eu estou dando mais foco aqui nesse exercício da meditação, que seria uma parte para a mente. Respiração para o corpo e meditação para a mente, seria a parte cognitiva. Então, esse exercício, assim como aquele exercício é 1 para 2 lá da respiração, o da meditação tem esses 4 estágios. O primeiro estágio, um local quieto. Você tem que descobrir, né? Descobrir um local, não adianta estar lá no meio se você quer desenvolver essa prática, não adianta estar no meio de uma avenida muito movimentada. Depois, com mais prática, fica natural. Local quieto, uma posição confortável, sentado, deitado, né, desde que não durma, né, mas uma posição confortável, e daí você ter atenção no seu foco. Na Brahma Kumaris a gente foca nas qualidades do ser que nós temos, então paz, felicidade, é uma qualidade que cada um de nós tem, uma crença que nós temos muito forte, cada um de nós tem uma série de qualidades, ou então no Ser Supremo. Eu vou encerrar com 5 minutinhos, um convite para a meditação, só que antes eu queria deixar o site, acho que a Mariana podia colocar no chat ali o site nosso. Dá para pôr? Então, o nosso site, para o pessoal, depois se o pessoal quiser, no nosso site tem
O site está aparecendo, Rodrigo. Tá, então, no nosso site tem lá meditações, no nosso site tem comentários, como a gente chama de meditação, né, que você pode acessar. Então, eu vou sugerir agora para nós, alguns minutinhos, como que seria uma meditação nossa. Eu fiquei sabendo que quando a gente coloca a música, e às vezes a internet dá umas trancadas, essas coisas de internet, né, você sabe. Daí fica meio torta a música, né, assim, e daí atrapalha. Então eu só vou falar, né. É só para dar uma ideia, vocês estão convidados para acessar o nosso site, se morarem perto de uma escola, também, aos domingos, geralmente a gente tem palestras abertas, mas a Mariana colocou aí nosso site que tem a agenda, então quem está morando perto, e nós também temos um curso de meditação pela internet, o pessoal gosta também, é bacana também. Então, eu vou sugerir, daí se você quiser, você pode falar com... fechar os olhos, se quiser, né? Então, são alguns minutinhos, 3, 5 minutinhos. Então, vamos lá. Então, não vou pôr música, você não precisa de música, mas vá fechando os olhos e vá deixando que seus pensamentos, que o seu corpo vá relaxando. Então, você pode... Daí você pode escolher até algo que te concentre um pouco mais, né? Então, imagine agora, você deixa suas mãos bem, assim, caídas, né? Posição sentado ou deitado, como você quiser, vá fechando os olhos e simplesmente vá repetindo esta frase, que eu gosto de uma frase assim que pode ajudar bastante. Eu sou um ser de paz. Você poderia repetir outra frase, mas essa é boa. Eu sou um ser de paz. Então, você pode ir respirando. Enquanto está fazendo essa inspiração e expiração bem tranquila, internamente vá pensando, eu sou um ser de paz. E à medida que você vai repetindo, tente diminuir a sua voz interna. Eu sou um ser de paz. É como se você pudesse diminuir o volume da sua voz interna. Até ficar bem baixinho. Eu sou um ser de paz. Você também pode pausar mais as palavras. Eu sou um ser de paz. Então, isto ajuda você a acalmar e obter de novo o controle dos seus pensamentos. Eu sou um ser de paz. Bem suave. E agora imagine, vamos visualizar, visualização também ajuda. Imagina que você vai se encontrar com o centro do seu ser. Imagine que você pudesse fazer uma viagem no centro da Terra, encontrasse o centro da Terra. Como é que seria uma viagem para o centro do seu ser? Como é que ele é, o seu âmago do ser, a essência mais pura? Então imagine que você está numa sala escura e lá no meio desta sala tem uma luz. Tem uma pequena estrela que irradia uma luz suave. E você vai caminhando, vai se aproximando desta luz suave. E você vai reparando que ela é uma estrela, uma pequena estrela, um ser de luz. Você vai visualizando internamente, porque com a visualização você também aumenta o seu foco. Você vai se aproximando
E à medida que você se aproxima desta luz, você vai sentindo que essa luz está irradiando paz, cintilando, essa luz está brilhando. Muito bonito, é um brilho muito bonito. Um brilho que irradia a calma. E é interessante porque este âmago do ser é o que nós chamamos de alma ou da consciência do ser. E agora vamos imaginar que você está visualizando essa luz, essa estrela, esse ponto tão bonito brilhando na sua frente. Agora imagine que você é esta luz. Agora você está irradiando luz ao seu redor. Você está no centro da testa, irradiando paz ao seu redor. Você é essa energia pura, a energia mais sofisticada do universo. Energia consciente. Não existe nada tão sofisticado quanto a essência do ser. Você irradia paz. E você irradia paz para o seu corpo. Você irradia paz para a sala onde você está. Então agora você pode repetir uma outra frase. Eu sou essa estrela de luz. Eu sou este ser consciente. Eu irradio paz. Eu espalho paz e o meu corpo vai relaxando. Vou me sentindo leve. E com esta consciência de quem sou eu, sou este ser, esta energia mais pura, energia consciente. Então você pode ir abrindo os olhos e sentindo que tem essa energia dentro de você. Esta é sua essência. E nós encerramos as nossas meditações com uma frase que é Om Shanti, né, que significa literalmente isso, eu sou um ser de paz. Então você pode se lembrar dessa autoimagem, dessa estrela de paz, que você irradia, e quando você estiver naquele processo de pensar demais, o que acontece? Se lembrar dessa essência, dá uma diminuída. Mas o melhor é você ter uma certa regularidade na prática de meditação, porque daí o pensamento já não foge. Né? Você vê que o pensamento está indo para um lado assim, da preocupação, da atenção, você, opa, volta para cá, daí você pode usar essa frase mais pausada, eu sou paz, eu controlo os meus pensamentos, eu direciono a minha atenção, e assim por diante. Certo, gente? Então, desculpa aí essa situação das imagens, mas pelo menos a gente vai deixar o PowerPoint, eu vou deixar o PowerPoint, vou passar para Mariana depois, e daí vai ter o PowerPoint, vai ter mais pelo menos o som, e daí vocês podem, quem quiser pode acompanhar, ou vai poder compartilhar esse PowerPoint com o pessoal. E então nós teremos uma próxima palestra um dia desse, acho que não tem ainda a data, né? Tem sim, Rodrigo. Já divulguei aqui, dia 29 de março, a essência do bem-estar com Juliana Vilarinho. Então, tá aí, 29 de março. E qualquer outra dúvida, vocês podem enviar um e-mail aí para nós. Eu vou tentar, eu fiz um e-book um tempo atrás também, é como conquistar a ansiedade, outras dicas, outras coisas. Ele é mais do que a gente chama do treino mental. Vou tentar pegar a lista dos participantes, daí eu envio. Né? Eu tentei finalizar, mas como eu não tinha conseguido, então não coloquei aqui. Mas daí eu envio para o pessoal aí, que é mais uma dica para vocês compartilharem. Né? Talvez vocês já sejam, né, muito
já conscientes, já têm uma habilidade para controlar os pensamentos, mas tem muita gente que não sabe o que fazer. Como eu falei, a ansiedade é um inimigo mais complicado. Então, gente, muito obrigado pela presença, por ter assistido, né? E daí algumas perguntas, se vocês quiserem, mande um e-mail que a gente dá um jeito aí de estar respondendo também. Então, eu vou estar encerrando. Mariana, tem alguma coisa a mais? Não, Rodrigo, foi muito legal a palestra e é isso. Então tá. Então, gente, boa noite e espero que tenham gostado e aproveitem tudo isso. Om Shanti.